Hoje nós vamos falar para vocês a respeito do exame do paciente parcial ou desdentado total. Tá? Eu fiz um roteiro de atividades e durante o conhecimento desses pacientes, nós devemos analisar estruturas importantes para o sucesso do nosso trabalho, ou as dificuldades, né, para a obtenção das nossas próteses removíveis totais ou parciais, certo? Então, nós vamos falar a respeito do paciente, procurar levantar problemas que podem dificultar o nosso trabalho. E é muito importante, quando a gente está iniciando um trabalho, né, que a gente inicie conhecendo muito bem esse paciente. É muito comum, na prática diária, a gente perceber que aquela ânsia de fazer o serviço, tá, antes de mais nada, já começa a querer moldar os arcos desdentados ou os arcos que vão receber as próteses do paciente, sem, contudo, conhecer esse paciente. Tá? E se a gente não faz esse conhecimento prévio, procurando identificar problemas que possam dificultar a confecção da nossa prótese, a gente pode ser pego de surpresa, né, durante os nossos trabalhos clínicos. Então, o que eu vou fazer aqui é procurar alertar vocês para alguns fatores, não todos, né? Muito difícil a gente fazer isso para todos, mas alguns fatores que a gente vê, assim, de suma importância para a confecção das próteses do paciente. Não só da prótese removível parcial ou total, mas qualquer tipo de execução de trabalho de reabilitação de um dente ou de vários dentes na boca do nosso paciente, antes de mais nada, faz-se necessário conhecer bem esse paciente, tá? E conhecer bem as necessidades que esse paciente tem com a prótese que vai ser executada. Tá? Então, essa vai ser a nossa tona hoje, certo? Sempre eu falo para vocês, antes de iniciar a projeção em si, né, o que a gente espera com essa aula. Tá? Eu espero dessa aula que a gente possa conhecer os fatores que vão coadjuvar ou que vão ajudar no diagnóstico do desdentado. Então, nós vamos procurar levantar, né, os problemas que esse paciente tem e, ao mesmo tempo, já preocupar como vai ser o diagnóstico. Nós vamos poder buscar conhecer as consequências, né, da boca seca no sucesso com a reabilitação do dispositivo muco-suportado. Né? É muito importante a gente detectar problemas relacionados à xerofolia, e a gente sabe muito bem que em boca seca não para a prótese. Né? Para que a gente tenha sucesso, eu tenho de ter umidade na boca. Né? Saliva, sim. Se eu não tenho saliva suficiente, eu tenho de criar condições para que esse paciente tenha a boca sempre úmida. Na aula passada, a Juliana falou para vocês de umedecer sempre, né, com água. Eu não preciso criar saliva artificial, mas eu tenho de ter água não em abundância, mas sempre umedecendo a parte interna das nossas próteses. Nós vamos procurar reconhecer o comportamento e sinais de alterações psicológicas dos nossos desdentados. Tá? Isso é muito importante. Nós temos de saber se nós estamos diante de pacientes que vão colaborar com o nosso trabalho ou que vão dificultar os nossos trabalhos. Né? A gente sabe muito bem a influência que algumas pessoas das famílias têm sobre o paciente. Né? Então, durante o nosso exame, não só conhecer essas alterações psicológicas que os nossos pacientes podem trazer, mas também conhecer os familiares que mais possam nos ajudar durante o trabalho. Tá? E a gente sabe muito bem, trocas de prótese ou confecção de próteses novas sempre traz desconforto. E esse desconforto, se não for preparado
preparar o paciente, preparar a família, tá? Vai trazer transtorno ao nosso sucesso. Então, a gente tem que estar sempre com esse cuidado de estar analisando o paciente nas suas alterações psicológicas e também sentindo aqueles familiares mais próximos do que eles podem atrapalhar ou ajudar o nosso trabalho. Nós vamos orientar os nossos pacientes, né, do que os dispositivos removíveis totais podem melhorar a sua saúde. Tem gente que vem para o consultório para fazer uma prótese nova achando que vai sair mastigando muito bem todos os alimentos. Alguns médicos nos enviam pacientes pedindo para que a gente melhore o sistema de mastigação do nosso paciente, porque ele tem problemas de saúde relacionadas à falta de uma mastigação correta do alimento. Tá? A gente sabe muito bem que nós podemos colaborar, mas nós não somos capazes de resolver todos os problemas de mastigação dos nossos pacientes. Tá? A gente sabe muito bem de que uma prótese removível total, ela não oferece muita coisa para o nosso paciente em eficiência mastigatória, em torno de 28%. Tá? E tem ainda aquela dificuldade de adaptação inicial ao aparelho. Então, nos momentos iniciais, esse paciente vai ter maior dificuldade de alimentação. Então, não se espera que, com uma prótese total, removível, muito suportada, tá? A gente vai devolver uma condição mastigatória ao paciente para que ele possa levar uma vida mais saudável. Não, podemos sim melhorar a estética, tá? A autoestima desse paciente e, ao longo de um tempo, com treinamento, ele mastigar melhor os alimentos. Então, nós temos de explicar isso muito bem aos nossos pacientes. Saber que estruturas da face modificam o corredotulismo e as consequências na qualidade de vida e autoestima dos nossos pacientes. Então, eu vou procurar mostrar para vocês algumas modificações que a perda do dente pode ocasionar, e a gente sabe que não perde só o dente, né? Você perde dente, você perde tecido de sustentação, tá? E você perde tecido de proteção, quer dizer, eu perco o gengiva, eu perco o osso. Eu perdendo o gengiva, perdendo o osso, eu perco estruturas importantes para a manutenção da estética do paciente, das estruturas dos tecidos moles. Tá? Isso vai trazer alguma consequência, e o paciente pode ter uma consequência séria a parte, né, da sociedade, porque ele fica com a boca murcha, ele não tem uma condição boa de mastigação à mesa, então ele vai sentir dificuldade na sua convivência. Ele tem que estar explicando ao paciente do que isso está trazendo de consequência para ele e o que nós podemos melhorar com a prótese nova. Nós temos de conhecer as variações anatômicas, principalmente de lábio, em posição, comprimento, espessura, tá? A relação desse lábio com o sorriso do paciente, com o rebordo alveolar que está ali atrás, né? Dentado ou que vai tornar-se desdentado, para que a gente possa orientar um pouco mais o nosso paciente o que a gente espera da estética da prótese dele. Porque, às vezes, a gente tem casos que a gente precisa de fazer alguma complementação cirúrgica para que a gente possa ter um sucesso estético melhor. Eu costumo dizer o seguinte, esteticamente, a gente soluciona mais de 80% dos problemas do paciente. Tá? Mas, na função, nós ficamos com 28%. Tá? Agora, 80% de estética, a gente traz uma possibilidade muito grande desse paciente ser devolvido à sociedade, né, em trabalho, em festas, na convivência social com a família. Nós temos de procurar diagnosticar as enfermidades, não só da comissura labial, né? As enfermidades que podem acometer a boca do paciente e o que nós podemos fazer para solucionar esses problemas. Tá? A gente encontra vários fatores patológicos na boca do paciente que ele, às vezes, não relaciona à utilização das próteses ou do edentulismo dele. Tá? Então, a gente deve mostrar, explicar e sanar aquilo que for possível para a confecção dos aparelhos novos.
Nós temos de determinar se a amplitude da abertura da boca do paciente, é uma preocupação que a gente tem muito, né? Se vai nos facilitar o trabalho ou vai dificultar. Tem paciente que às vezes tem um rebordo muito grande, uma abertura pequena de boca. Eu preciso de uma moldeira de um tamanho maior para fazer a moldagem desse paciente. E eu não tenho como introduzir bem essa moldeira à boca. Por isso que, normalmente, nas próteses removíveis totais, a gente faz duas moldagens. Faz uma moldagem com a moldeira de estoque e depois nós vamos fazer uma segunda moldagem, uma moldeira individualizada para aquele paciente nosso, para facilitar o nosso trabalho. Então, isso a gente já vai determinar no início do nosso conhecimento do paciente. Nós vamos ter de buscar alterações na mucosa de revestimento da cavidade oral. O que está acontecendo com essa mucosa? Ela está doente? Essa mucosa tem alguma característica que a gente pode pensar em um processo patológico que tem de ser tratado antes de confecção da prótese? Nós temos de observar isso, tá? Essas observações são feitas, nós temos de procurar sanar o problema para continuar a confecção da nova prótese. Nós temos de conhecer, né, as consequências do tamanho, da forma, da altura, do rebordo residual, com o prognóstico da prótese futura do paciente. Tá? Então, analisando o rebordo residual, eu posso ter uma noção do que pode estar vindo com aquela prótese do paciente. Tem gente que acha até um rebordo muito grande. Olha que beleza o meu rebordo, minha prótese vai ficar boa. Nem sempre isso é verdade. Tá? Às vezes um rebordo baixo, um rebordo mais reabsorvido, oferece melhores condições de trabalho do que um rebordo muito alto, muito arredondado, que vai fazer com que a prótese balance mais em cima desse rebordo. Tá? Então, nem sempre o rebordo alto, nem sempre o rebordo grande vai nos dar uma prótese de grande qualidade, de boa qualidade. Tá? Então, nós temos de conhecer isso, informar o paciente desses detalhes, porque às vezes ele chega para a gente falando assim, minha boca é muito melhor do que a boca da mamãe, do titio, porque o meu rebordo é grande, é alto, vai melhorar. Não, nem sempre isso é verdade. Tá? Então, nós devemos conhecer isso para saber identificar. Nós devemos identificar e relacionar os posicionamentos de língua com o uso das próteses futuras. Né? Você sabe muito bem que extraindo os dentes, a língua vai ocupar um espaço, dependendo da quantidade de tempo que esse paciente vai ficar desdentado, a língua pode ocupar uma posição mais solta na boca. E alguns pacientes criam hábitos de ficar mordendo a língua com rebordo. Tá? E esse hábito, depois da prótese confeccionada, ele vai querer morder esse rebordo, essa língua, com a prótese. E a gente sabe muito bem, né, que interferência de qualquer estrutura entre os dentes pode dificultar a estabilidade e a retenção do aparelho protético. Se ele cria um hábito desse, vai trazer transtorno para a gente. Principalmente as vovozinhas, né? Elas criam muito esse hábito de ficar mordendo a prótese. E se é uma prótese mais antiga, que teve alteração de dimensão vertical, ela vai impor a língua ali entre as próteses para poder manter uma altura de dimensão vertical, dar um conforto para ela. Então, a gente tem de analisar bem essas situações para que a gente possa suprir, né, algumas necessidades de informação que a paciente possa receber. Nem sempre a gente consegue mudar hábito, mas a gente pode tentar. Nós podemos solicitar exames radiográficos e de imagens do nosso paciente, não só de fotografias, né, clínicas, mas de radiografias, para que a gente possa definir melhor a forma de tratar o paciente. Se tem algumas raízes residuais, se tem alguma patologia óssea, que às vezes a gente não percebe clinicamente, né, a radiografia pode mostrar isso para a gente. Então, é muito importante que a gente tenha, sempre que possível, uma radiografia, se o paciente é desdentado total, né, uma radiografia panorâmica, para a gente ter uma visão geral da boca do paciente. E quando esse paciente, além da prótese total muco-suportada,
ele vai caminhar para uma prótese sobre implante, às vezes vai ser interessante a gente confeccionar a tomografia. Uma outra coisa importante é já pensar, né, logo em que eu terminar a observação do meu paciente, o que um modelo de estudo pode nos auxiliar para o diagnóstico. Nem sempre a minha visão direta na boca do paciente me dá informações precisas. Um modelo de estudo, né, confeccionado da forma correta, pode apresentar detalhes, né, principalmente de paralelismo desses rebordos, que vai nos auxiliar num diagnóstico melhor para o paciente, na cirurgia pré-protética, assim por diante. Então, modelos de estudos devem ser executados, né, logo que a gente conseguir, né, conhecer o nosso paciente, trabalhar com ele. E nunca já partir de imediato para a confecção de modelo. Tem gente que não pensa no paciente no todo dele. Já pensa, vamos fazer a moldagem hoje. Não. Conheça primeiro o paciente, vai devagar, para que você possa ter um futuro mais agradável. Eu não coloquei aqui como objetivo, e é um objetivo extremamente importante na confecção de uma prótese total, né, uma troca de um aparelho, é saber se o nosso paciente tem sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Nem sempre o paciente liga uma dor no ouvido, uma dor de cabeça, tá? Uma dor muscular na região dos músculos elevadores e abaixadores da mandíbula, tá? Com o uso de prótese mal confeccionada ou a falta de prótese, falta de dentes. Tá? Nós temos de procurar, já no exame clínico, detectar se esse paciente nosso é portador de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. Se ele tem essa característica, né, de disfunção temporomandibular, eu não devo fazer a prótese nova dele antes de resolver a questão da disfunção temporomandibular. Nós vamos depois, não nessa aula, mas numa aula seguinte, mostrar para vocês como que a gente faz esse diagnóstico e o que a gente tem de fazer para tratar o paciente. Tá? Se não tiver nenhuma patologia, o tratamento torna-se bem simples e que a gente tem de tirar o paciente daquele quadro agudo de dor, tá? Para que eu possa fazer uma prótese nova e ele utilizá-la com uma certa facilidade. Quando eu não faço o tratamento do paciente que tem disfunção, faço uma prótese nova para ele, pode acontecer, tá, dele não adaptar com a prótese nova, porque vai continuar a ter dor. Tá? No momento exato, nós vamos mostrar para vocês como tratar esses casos. E nós temos de saber também examinar as próteses em uso do paciente. Se ele tem prótese em uso, tá, quer substituir, por que ele quer substituir? Tá? O que aquela prótese apresenta que ele não gosta? Eu já tive casos do paciente chegar, né? A Juliana falou isso na aula passada, o paciente chega com um saquinho de prótese na mão. Tá? Eu não tenho pavor com o saquinho de prótese. Eu vou pegar prótese por prótese, lavar, limpar, levar para a boca e saber dele por que ele não usa aquela prótese. O que acontece com aquela prótese que ele não usa? Muitas das vezes, a prótese que vai servir para ele está no saquinho. Está faltando um ajuste, está faltando um recorte melhor de base. Tá? Então, pode acontecer de eu ter uma prótese já pronta, né, que ele não está usando porque tem um desconforto com aquela prótese. E que eu possa melhorar e dar condição para que ele possa usar aquela prótese. Não precisa, às vezes, confeccionar uma prótese nova. Precisa fazer um reparo na prótese que ele não está usando, né, para que ele possa continuar a usar normalmente. Então, não é sempre trocar a prótese. Eu tenho, sim, comigo, que principalmente paciente de idade mais avançada, e nós atendemos muito pacientes acima de 70, 80, 90 anos, tá? Para trocar prótese. A família quer trocar prótese, a família quer isso, quer aquilo. Você vai analisar, você vê que a prótese tem características ideais e que o paciente já está acostumado com elas. Então, o que eu preciso? Às vezes eu preciso fazer um reembasamento, outra hora eu preciso fazer um melhor ajuste oclusal, posso, às vezes, ter necessidade de trocar um dente,
tá? Ou eu posso ter necessidade de trocar toda a base da prótese, eu posso fazer uma remonta, um reembasamento com remonta em laboratório, tá? E não trocar toda a prótese do paciente, tá? Dar um conforto para ele usando aquela prótese mesmo, tá? Melhorando a retenção, melhorando a estabilidade, em alguns casos, né, melhorando a estética. Nós temos condições de fazer isso. E ele continuar com aqueles dentes na posição que estão, ele já está acostumado, a língua já está acostumada, e a gente não trocar totalmente a prótese. Quando eu troco toda a prótese, eu posso trazer um transtorno muito grande no meu paciente. Então, é importante a gente examinar essas próteses em uso, examinar as próteses que ele não usa, que ele não gostou, e saber por que ele não gostou. Tá? Não é simplesmente, vamos fazer prótese nova. Nem sempre é a solução. Tá? Quando eu parto para fazer uma prótese nova para o paciente, é porque eu tenho certeza de que o que ele tem na boca não representa a necessidade dele. Tá? Muito cuidado com isso. Nós temos de, num primeiro momento, não precisa ser no primeiro dia, mas eu preciso de fazer um diagnóstico, né, da reabilitação que o paciente pretende ter. Tá? Porque ele vem, às vezes, com uma ideia, ele vem com um pensamento, assim, olha, eu vou resolver o meu problema. Tá? Ah, vou resolver o problema mastigatório, vou resolver isso mesmo. Nós temos de saber o que eu tenho que eu posso colaborar mais com ele e as dificuldades que eu vou ter com aquele trabalho. Tá? Eu nunca apresento um trabalho com facilidade total para o meu paciente. Ah, não, vou resolver o seu problema, vou acabar com o seu... Não. Tá? Sempre eu trago uma certa dificuldade. Tá? Porque eu sei que durante o desenvolvimento do trabalho, eu vou encontrar dificuldades clínicas, eu vou encontrar dificuldades protéticas para solucionar, e que isso pode trazer transtorno ao meu diagnóstico. Tá? Então, sempre eu deixo alguma coisa resguardada para o meu paciente, tá? Aquela história de eu vou resolver o seu problema, eu vou fazer tudo, vai ficar bom, vai servir, tá? Não. Nós temos de buscar fazer o melhor. Tá? E orientar o paciente que isso nós vamos fazer. Nós vamos buscar o melhor para você. Tá? E o melhor para você pode ser diferente do melhor que você achou que era do seu pai, da sua mãe, assim por diante. É muito comum o paciente procurar a gente e falar assim, eu vim aqui porque você fez do fulano e ficou muito boa. Então, eu quero que você faz igual. Não. Eu vou buscar os elementos que eu possa ajudar você na confecção da prótese futura. Tá? Mas não vamos comparar um paciente com o outro. Eu também não gosto de comparar, né, sem que o paciente entenda muito bem, a prótese que eu fiz com a prótese que eu estava com ela na boca. Eu tenho conceitos. E esses conceitos que eu coloco na prótese, às vezes pode ser diferente, muito diferente da prótese que ele estava usando. Principalmente em extensão de área, tamanho de dente, a posição de dentes. A gente tem que conversar isso muito com o paciente. Tá? Para que a gente não precisa mais tarde falar, para que foi trocar? Podia ter ficado com o antigo, se você gostava tanto, para quê, né? Então, a gente tem de conversar muito, trocar muita ideia, porque é uma dificuldade que a gente tem em fazer esse aparelho de prótese total. Tá? Uma outra coisa que a gente tem de estar sempre analisando, né? É esse paciente. O paciente com perda de dentes, parcial, total, tá? Ele é considerado um inválido oral. Né? Uma das pessoas que colocou esse título com muita precisão foi o professor Branemark, lá na década de 70. Né? Ele desenvolveu os implantes para resolver o problema dos inválidos orais de maxila, de mandíbula. Tá? Essa condição de desdentado, ela traz alterações psicológicas para os nossos pacientes. Tá? Ela diminui a qualidade de vida do paciente. Ela traz transtorno que pode evoluir, tá? Para, às vezes, até um estresse mais avançado. O paciente ficando desdentado, não conseguindo mastigar, não conseguindo ter uma vida social normal, ele pode trazer, né, consequências piores para a sua vida. E quando a gente busca um tratamento reabilitador oral para ele, nós vamos buscar autoafirmação, além da saúde para o aparelho estomatognático. Tá?
E eu já falei para vocês, a autoafirmação depende muito da estética do meu aparelho, do conforto do meu aparelho para que ele possa usar. Se eu não conseguir uma boa estética, se eu não conseguir um aparelho confortável, o paciente não vai usar. Principalmente o homem. O homem, qualquer distúrbiozinho que ele tiver com o aparelho na boca, ele encosta ele. A mulher, pela necessidade estética, da manutenção da autoestima, ela carrega uma prótese total machucando na boca por muito tempo. Tá? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Não deixar que o trauma que essa prótese pode causar ao paciente possa trazer uma enfermidade maior. Tá? Então, nós temos que estar sempre atentos, acompanhando o paciente, assim por diante. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês a sequência dos fatores, assim, de uma forma bem reduzida, né, que pode ser importante para uma análise. É como se eu tenho um roteiro para analisar o meu paciente. Tá? O que vai interferir no meu tratamento? Eu tenho os fatores biológicos. Tá? Dentre os fatores biológicos, eu tenho de ordem geral, a idade do paciente. Né? O paciente jovem, ele tem um comportamento quando desdentado e ele tem necessidades. O paciente de idade mais avançada, ele tem outro comportamento frente ao edentulismo, tá? E outras necessidades. Geralmente, o paciente jovem, por ter uma necessidade estética maior, ele carrega a prótese na boca. Tá? Você faz uma prótese, ela tem um problema aqui, outro ali, e ele vai buscar adaptar. Com idade mais avançada, dependendo da situação, ele vai deixar a prótese do lado. Por isso que eu falei para vocês, se eu tenho um paciente de idade avançada que quer trocar a prótese, eu tenho que saber muito bem como vai ser essa troca. O que eu vou fazer trocando essa prótese para ele? Ou, se não seria melhor, eu reformar a prótese antiga dele, que ele já está acostumado com ela. Né? O estado de saúde do paciente também é muito importante. Tá? Não só do idoso, mas do jovem. Tá? Ele tem que ter uma saúde adequada. Tem paciente que chega com problema estomacal e fala assim, olha, vou resolver esse problema que eu tenho no estômago, nessas dores que eu tenho, com a prótese nova, melhorando a mastigação. Quer dizer, eu dou todo o insight para ele de que isso pode acontecer, mas eu coloco muita culpa nele mesmo, né, para usar essa prótese. Olha, é uma prótese difícil, é uma prótese que balança, é uma prótese que penetra alimento debaixo dela quando você está usando. Você vai ter de acostumar a usar essa prótese para que ela possa te dar o que você precisa. Tá? Não esconde nada do paciente. É melhor você conversar com ele de uma forma bem agradável, bem sincera. Tá? Olha, eu posso tentar fazer isso para melhorar, vou tentar aquilo ali para melhorar, mas essa prótese ela vai balançar. Principalmente a prótese inferior. Né? Por quê? A prótese inferior é uma ferradura. Você morde do lado direito, ela levanta do lado esquerdo. E assim por diante. Você morde na frente, ela levanta atrás. A prótese superior já não é uma ferradura, é uma base, né? Uma placa. E essa placa, adaptando no rebordo, ela melhora a retenção, dá mais estabilidade. Tá? Então, ela fica mais firme na maioria das vezes. Aí vai depender de recorte, de moldagem, que depois nós vamos discutir isso para frente. Mas a prótese inferior é problemática. Por isso que, provavelmente, né, levou o professor Branimar a falar dos inválidos orais, que então a prótese inferior, muco suportado, em ponta retida, ele não tem estabilidade mastigatória. Ele não tem uma prótese que dê eficiência para ele. Tá? 2 implantes resolve? Resolve. Mas resolve o quê? Se você tem 28% de possibilidade de mastigar com a prótese removível total, com 2 implantes, ao longo de um determinado tempo, que às vezes pode demorar até 1 ano, esse paciente vai chegar perto de 40%, 50% da capacidade mastigatória com 2 implantes. Mas tem de ter treinamento, tem de ter tempo. Agora, um protocolo, já 4 implantes, 5 implantes ou 6 implantes, a prótese fixa, já melhora muito a situação de mastigação de nossos pacientes. Tá? Aí envolve-se as questões estéticas, posicionamento de dente,
né? Por isso que a gente fala para vocês, e sempre fala sempre, né? De que para se fazer uma boa prótese sobre implante total, um protocolo, eu tenho que saber muito bem fazer a prótese total do paciente. Porque vai ser a partir dessa prótese total que nós vamos construir um bom protocolo. O estado psíquico é extremamente importante, gente. Eu não posso ser pego de surpresa com o estado psíquico do meu paciente. Aí tem paciente que dissimula isso muito bem nas primeiras consultas. Tá? Mostra assim agradável, bonzinho e tal. A hora que você coloca um dente na boca novo, ele já começa a trazer problema para você. Tá? E pior ainda, se você não tiver trabalhado junto àquelas pessoas mais influentes da família, para a troca da prótese que ele vai ter, pode trazer transtorno muito sério. Tá? Às vezes ele chega em casa, dá um sorriso, a família, não, esse dente ficou grande demais. Ah, esse dente ficou pequeno demais. Tá? Ah, está muito claro, está muito escuro. Tá? E são coisas que a gente não pode deixar acontecer. Tá? A gente tem de antecipar esses problemas com a família. Tá? Conversar muito com o paciente e conversar muito com as pessoas de influência no paciente. Mostrando, você vai trocar uma prótese que está toda desgastada. Você vai pôr uma prótese nova, vai aparecer dente. O dente está escuro, vai ficar mais claro. Eu não consigo, às vezes, uma cor semelhante daquela prótese antiga dele, pelo uso. Tá? Então, isso tudo tem de ser discutido, isso tudo tem de ser conversado. E esse estado psíquico tem de ser preparado, não só do paciente, quanto da família dele. Nós temos também os exames locais. Tá? Entre os exames locais, eu vou fazer os exames intra- e extraorais, tá? Ou extrabucal. Tá? Então, aí eu vou começar a examinar todo o rosto do paciente, palpação, eu tenho de palpar a musculatura do paciente. Tá? Eu tenho de sentir essa musculatura extraoral dele. Tá? Eu tenho de sentir a musculatura intraoral, tenho de palpar a bochecha, palpar a língua. Tá? Sentir a tonicidade desses tecidos. E enquanto eu estou vendo isso, eu estou perguntando ao paciente, dói essa região? Não dói? Você tem dor auricular? Você tem dor na testa? Você tem dor na raiz do cabelo aqui em cima, né? Na altura do músculo temporal? Tá? Então, lógico, ele não vai saber o que é temporal, vou ter de mostrar para ele, ó, tem dor nessa região? Tem. Quando que começa essa dor? Ah, de manhã eu levanto a boca, a língua está grande na boca, o dente está machucando a minha língua. Tá? Então, eu já começo a pensar que esse paciente tem uma disfunção temporomandibular. E se eu tenho disfunção temporomandibular, eu não vou fazer a prótese nova sem contudo, resolver esses problemas. Então, examinar é extremamente importante. Tá? E além de examinar, olhando, apalpa, sente. Tá? Puxa a língua do paciente, sente essa língua para ver como é que está. Levanta a língua, olha lá na base da língua, ali costuma guardar algumas patologias importantes. Terminada essa observação, né, extraoral e intraoral, nós vamos ter os fatores mecânicos, né, que podem também trazer transtorno para a nossa condição. E eu tenho que conhecer isso nos primeiros momentos. O paciente tem algum vício? Qual o vício que ele tem? Tem paciente que fica mordendo a língua. A vovozinha costuma fazer isso. Senta lá para ver televisão e fica mordendo a língua. Mordendo. Apoiando a língua entre os dentes ou entre os rebordos para que ela tenha uma maior facilidade, né, de manutenção da musculatura da face. Tá? Pode ter outro tipo de vício? Pode. Tem um paciente que fuma um cachimbo, tem um que fuma piteira, tem um que fuma um cigarro, um charuto, morde nesse cigarro, morde no charuto. Tem outros que colocam um lápis na boca, fica mordendo o lápis. Né? A menina que trabalha com cabeleireiro costuma ficar abrindo a ramona com os dentes, né? Aquele grampinho que no cabelo. Aí assim por diante. Cada uma destas profissões ou vícios que o paciente traz pode trazer transtorno para a prótese. Tá? E vai trazer o quê? Falta de retenção e estabilidade, que o paciente vai reclamar e não liga essa falta de retenção e estabilidade com o vício que ele tem, de ficar mordendo a língua, mordendo o lápis, assim por diante. Tá?
não só aqueles hábitos dele, tá? Quanto aqueles que ele adquire pela profissão que ele exerce. Tá? Então, a gente tem que estar sempre pensando, sapateiro que coloca 3, 4 taxinhas na boca para poder vir consertar o sapato. Não tiver taxinha, põe para. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque essa taxinha na boca pode trazer transtorno para a utilização da prótese, falta de retenção, falta de estabilidade, assim por diante. Muito cuidado com isso. Tá? Então, esses fatores são fatores que interferem, tá? Ora facilitando, ora dificultando o trabalho. Então, agora nós vamos começar a mostrar para vocês esses problemas. Olha, doenças sistêmicas. Né? Hoje, nós estamos vivendo um mundo das doenças sistêmicas. Né? O diabetes, a hipertensão, mal de Parkinson, depressão, né? Gastrite, úlceras, né? Congestão nasal e assim por diante. Essas doenças trazem como transtorno a utilização de medicação antidepressiva, diuréticos e antialérgicos. Né? A gente sabe muito bem que essas medicações atuam nas glândulas salivares, diminuindo o fluxo de saliva. Né? Então, é muito importante para a gente conhecer essas doenças, né? Saber a interação que tem essa doença com a utilização da prótese. Tá? Se eu não determinar que um determinado remédio para o meu paciente está diminuindo o fluxo salivar dele, ele vai ficar me reclamando que a prótese está caindo. E, geralmente, ele reclama meia hora, 40 minutos depois que ele toma a medicação. A prótese estava boa, eu levantei, estava tudo bem e tal, tomei o café da manhã, passou um pouquinho, a prótese começou a cair. Mas não pode. Né? Aquele mais afoito já vai querer fazer um revasamento, já vai querer trocar a prótese do paciente. E nada disso será necessário. O que eu tenho de fazer é conhecer que esse paciente toma uma medicação, né, que é rica em substâncias que diminuem o fluxo salivar, tá? E que no momento em que essa medicação estiver atuando mais fortemente no organismo dele, a prótese pode cair. Aí o que ele tem de fazer? Utilizar água. Tá? Sempre. E hoje nós sabemos muito bem que o maior remédio que nós temos é água. Nós devemos tomar mais de 3 litros, 4 litros de água por dia. Então, os nossos pacientes são orientados sempre com uma garrafinha com água, tá? Para molhar a boca. Porque tem algumas características interessantes, né? Da hipossalivação, dificuldade de engolir, lábio seco, ardência na língua. Tá? A língua pode ficar avermelhada, né? Fissurada, né? Fica toda machucada. Tá? Então, isso aí é consequência de falta de saliva na boca. O paciente reclama, estou com ardência, está doendo a minha boca, tá? Parece que tem pimenta na boca. Não, está faltando água. Então, vamos molhar essa boca. Tá? Eu falava isso muito lá na década de 70, tá? Vamos comprar saliva artificial. Não tinha nem saliva artificial no mercado do Brasil. Tá? Podia mandar fazer, mas é muito complexo. O dia que eu usei a primeira vez, né, que eu fui experimentar para mim, para ver o que é uma saliva artificial, eu falei assim, eu não usaria isso nunca. É muito mais fácil usar água. Tá? Molhar sempre. Para a boca estar úmida e para que a prótese pode melhorar a retenção. Depois nós vamos ver também o desenho de área basal, tá? Algumas peculiaridades, né, dessas regiões, principalmente da parte lisa da prótese, para melhorar a retenção na boca. Isso aí é uma outra história, né? Certo? Nós temos que estar sempre atento, então, à questão da xerostomia, principalmente medicamentosa. Tá? Falei para vocês do estado psíquico do paciente, né? Nós temos os pacientes indiferentes, os histéricos, os sépticos e receptivos. Né? O paciente indiferente, ele pode, ao longo do tratamento, mudar a atitude dele. Tá? Tudo estava dando certo. De uma hora para outra, ele começa a reclamar de tudo que você está fazendo para ele. Tá? O histérico, ele já estoura de imediato. O histérico, ele já chega, sabe? Você vê que ele vai te dar problema, porque ele é agitado, ele não para direito na cadeira,
ele já está querendo ir embora, já não tem tempo para moldar, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas quer a prótese boa. Não te ajuda, mas ele quer uma prótese boa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e chamar esse paciente a atenção para ser um paciente colaborativo. Né? O cético, ele mostra completamente diferente. Né? Você mostra uma coisa, cria um entusiasmo e ele não está nem aí para você. Tá? O receptivo, isso é mais agradável, mas também tem que ter muito cuidado. O que conversar, o que falar, porque às vezes você fala alguma coisa que ele não gosta, modifica totalmente o humor do paciente. Né? Os nossos pacientes modificam de humor com muita facilidade, principalmente pacientes mais idosos. Tá? Eu já falei para vocês da idade do paciente. Né? Olha o rosto dessa paciente. Né? Nós temos uma deformação muito grande. E eu vou tentar melhorar isso. Agora, eu posso melhorar um pouco o texto inferior da face desse paciente? Posso. Eu posso esticar um pouquinho aqui, mas não posso esticar muito, porque eu não vou esticar aqui em cima. Tá? Então, o paciente às vezes chega e fala assim, não, quer que faz isso, faz aquilo, porque depois eu vou fazer uma plástica lá em cima. Não, vamos devagar, né? Vamos ver o que eu posso conseguir aqui, porque nem sempre a gente consegue esticar tudo isso. Tá? E aí depois já vai fazer a complementação, se ele achar necessário. Agora, uma outra coisa muito importante na observação desses pacientes é isso aqui, ó. Você está vendo essa manchinha? Parece assim uma coisa à toa, né? Passa despercebido. Tá? Mas toda alteração que o paciente apresenta na face, o paciente mais idoso, nas mãos, nos braços, né? Às vezes nas pernas, que a gente observa, vê uma feridinha, vê uma coisa, quanto tempo tem essa ferida, qual o comportamento dessa ferida, tira casquinha, sai um sanguinho, tira casquinha, sai um sanguinho, ali pode estar guardando um tumorzinho. Tá? Então, é muito importante quando tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, de uma ferida que não cicatriza. Tá? Então, a gente olhar isso e buscar com os nossos patologistas, né, uma causa para aquilo ali. Tá? Nem sempre esse escuro aqui é o problema. Tá? O problema maior dessa senhora estava aqui, ó, era o espinho celular. Tá? Às vezes você faz a prótese para ela, ela vai ter um problema mais sério de saúde porque você não olhou a questão da mucosa dela. Quando a gente faz essa análise externa, né, e que a gente vai começar a fazer uma análise mais profunda da cavidade oral do paciente, a gente pede o paciente para abrir a boca, eu vou verificar a amplitude de abertura de boca do paciente. O paciente que eu faço a abertura de boca, eu coloco 4 dedos, né, naquela abertura de boca. Tem outros que tem 2, tem 3. Normalmente fica entre 3, 3,5 dedos, né, condição de abertura de boca. Saudável. Mas quando diminui para 2, eu já vou começar a ter problema para fazer a moldagem desse paciente. Tá? Por quê? Porque às vezes o rebordo é grande, tá? E eu tenho uma amplitude pequena de abertura de boca. Vou ter dificuldade para colocar moldeira na boca desse paciente. Então é muito importante eu conhecer isso para saber, já começar a explicar ao meu paciente das dificuldades que eu vou ter durante a moldagem. Você vai colaborar comigo e tal. E aí você vai fazer todo um treino com a moldeira vazia, sem nenhum material, para colocar ela na boca, tirar com facilidade, né? E aprender a levar essa moldeira depois carregada para poder fazer o molde. E o paciente também colaborar com você com a abertura ideal de boca. Tá? Outra coisa que a gente tem de observar muito bem, né? A aparência da mucosa do paciente. Como que está essa mucosa? Vocês veem que esse paciente, ele apresenta, essa paciente, apresenta essas feridinhas no canto da boca. Tá? Isso vem, aparece, demora um tempo, depois desaparece, outra hora sangue um pouquinho, outra hora tem um pus. Tá? Isso chama keilite, ou keilesh, tá? Angular. É uma inflamação que eu tenho aqui. E essa inflamação é causada pela falta de retenção
desculpa, pela falta de altura das próteses do paciente. A dimensão vertical, às vezes, está reduzida, tá? O paciente fecha muito a boca. Aqui, ó, vai criar uma dobra e nessa dobra vai ficar saliva. Saliva tem muita cândida, tá? Então, a cândida, alimentando de restos de alimentos que porventura está na saliva, vai secretar ácido e o ácido vai formar essa ferida. Uma queilite. Resolve como? Alterando a dimensão vertical do paciente, colocando ela na altura correta, tá? E para isso, eu tenho de dar o suporte adequado para o lábio do meu paciente, tipo de lábio que ele tem. Em alguns casos, pode ser vitaminose B. Tratou tudo, levantou o lábio, tudo bonitinho, não melhora. Pode ser vitaminose. Aí eu tenho de buscar um médico, né, para solucionar esse problema para mim. E quando a vitaminose não resolve, o suporte lábio e a DVO reconduzida ao normal não resolveu, vamos fazer biópsia. Tá? Isso pode estar sendo escondido aqui um tumorzinho. Tá? Eu já peguei alguns tumores de comissura labial. O paciente, eu tratei a vida inteira, que eu faço 2 meses, 3 meses, buscando resolver a queilite dele. Tá? Fiz prótese nova, melhorei o suporte de lábio, melhorei a dimensão vertical, deu a vitaminose, deu vitamina B para o paciente, não resolveu. Tá? Então, vamos fazer uma biópsia. Fazer uma biópsia, você encontra um tumorzinho guardado ali. Tá? É muito importante a gente ter esse cuidado. Outra coisa que quando eu estou caminhando para a abertura de boca do paciente, né, eu saber examinar se esse paciente apresenta alguma irregularidade na abertura da boca. Tá? Você pode abrir a boca e eu não tenho nenhuma alteração de desvio para a direita, nem para a esquerda, nem para a anterior. Normal, beleza. Eu preciso saber disso agora. Porque depois que eu estiver tratando, eu vou fazer o levantamento de planos desse paciente, ajustar a dimensão vertical, eu vou ter dúvida se realmente ele tem desvio. Não é o caso desse, né, que é bem claro que tem desvio, tá? Que ele tem um desvio de lábio, um desvio de abertura, eu vou ficar em dúvida e não sei o que está acontecendo. Tá? Eu não posso deixar para ter essa dúvida lá na hora do plano de orientação. Tá certo? A hora que eu vou melhorar a condição de lábio, estética do paciente, assim por diante. Eu tenho de analisar isso bem antes, tá? Avaliar, e quando eu estou avaliando a abertura de boca, o paciente abre a boca, fecha a boca, tá? Eu estou palpando a musculatura dele, palpando os ligamentos aonde eu posso conseguir palpar, tá? E verificar se o paciente tem sensibilidade, se ele tem dor, se ele reclama de dor. Porque às vezes ele tem dor e não sabe por quê. É muito comum o paciente ter dor no ouvido, né? Busca o médico faz todos os exames, não, você não tem nada no ouvido, mas o ouvido continua doendo. Tá? E a gente sabe muito bem que a disfunção temporomandibular pode trazer dor auricular. Tá? Pode trazer dor aqui na região do temporal. Tá? Eu posso identificar a dor no feixe médio, no feixe posterior ou no feixe anterior do temporal. Isso vai depender da movimentação que ele tem para fechar a boca, o excesso de esforço, para trazer a dor. Então, nós estamos diante de um paciente que tem disfunção temporomandibular. Aí você começa a conversar com ele, tem dor no fundo do olho, tá? Ele levanta de manhã com dificuldade na língua caber na boca, está sempre mordendo a língua. Você olha, tem marcas na língua, tá? De pressão sobre os dentes. Né? O paciente tem dificuldade de mastigar, logo ele está sentindo cansaço na mastigação. Tá? Então, esses pacientes devem ser cuidados, né? Para que essa disfunção desapareça e você venha tratá-lo com as próteses novas. Tá? Então, se você encontrar sinal e sintoma de DTM, nós vamos depois, mais à frente, falar a respeito disso, né? Você vai, já de antemão, numa ficha que você... Pode ser uma folha de papel sulfite, né? Que você tem o nome do paciente, os achados importantes que você já teve, né? E agora um achado importante foi a disfunção temporomandibular. Você cria uma régua de 1 a 5.
e vai ali mapeando a musculatura dele. Olha, a sua dor aqui na região do temporal, tá? Quando você aperta ou quando você mastiga, essa dor, você considera ela uma dor de que grau? 1, 2, 3, 5, tá? Aí você já anota. A dor na região dos músculos, abaixadores da mandíbula, elevadores da mandíbula, a dor auricular, a dor no fundo do olho, quanto vale essa dor para o paciente? De 1 a 5, você deixa anotado. Quando você começar a tratar esse paciente da disfunção, aquelas dores vão desaparecendo até que você consiga deixar elas nos níveis mais baixos, entre 1 e 2, tá? Para que você possa fazer a prótese nova para ele. Mas você tem de conhecer, você tem de diagnosticar, você tem de confirmar para poder tocar o caso para frente. Então, próteses novas não devem ser construídas para paciente que tem disfunção do tempo mandibular. Primeiro, resolve-se a disfunção. Depois, vamos fazer a prótese nova. Olha, modificação de estrutura da face, nós vamos encontrar as mais variadas possíveis. Tem aquelas que eu já falei para vocês, que fica difícil de solucionar. Mas eu tenho alguma alteração de face, tá murcha, não tá? Não tem um lábio para batom, eu posso melhorar. Né? E eu vou melhorar isso com o quê? Vou melhorar isso com o arco de dente, a posição do arco dental. Tá? Então, aqui, eu vou mostrar ao paciente, ele vai me relatar, assim, eu acho que eu tenho a boca muito murcha, está acontecendo isso no cantinho de cá, aqui tem essa dobra. Quer dizer, eu posso mudar isso? Posso. Quando que eu vou mudar esses sulcos, né? Eu vou mudar quando estou fazendo os meus planos de orientação. Então, o paciente vai ficar já esperando que, quando for trabalhar plano de orientação, eu vou melhorar as condições de lábio. Perdeu esses dentes, eu vou recuperar com a prótese removível, melhorando a abertura de boca dele, melhorando a quantidade de dente que aparece, assim por diante. Tudo isso deve ser pensado, tudo isso deve ser feito, para que eu tenha uma prótese agradável, ou que eu vou ter uma prótese desagradável. Quer dizer, eu não pensei no lábio do paciente, na altura do lábio em relação aos dentes, ou dos dentes em relação ao lábio, para fazer essa prótese. Simplesmente eu coloquei dente em posição. Tem gente que não faz um plano de orientação, manda moldar, manda dente para mim, monta dente. Tá? Aí chega nessa situação. Então, eu tenho de fazer um refino, tá? Desse plano de orientação para que eu tenha uma prótese agradável. Montar dentes de forma a dissimular um pouco da dentadura, né? Quando o paciente permite, cortar um dentinho aqui, outro ali, faz muito bem. No primeiro momento também que eu estou analisando meu paciente, eu tenho que ficar preocupado com uma coisa extremamente importante na confecção das próteses, que é determinar a dimensão vertical do meu paciente. Eu vou determinar a dimensão vertical, vou determinar o ponto de fechamento de boca. Tá? Quando que o côndilo está dentro da cavidade glenoide, numa posição de conforto, no sentido vertical e no sentido horizontal. Tá? E eu começo a observar isso no exame clínico. No exame clínico, eu já não é que eu vou já no exame clínico aplicar uma técnica para isso. Tá? Essas técnicas a gente aplica lá na confecção do plano. Mas aqui eu já tenho preocupação em saber, né, como que está a abertura e fechamento de boca do paciente, o suporte para lábio, se ele tem prótese antiga, se não tem prótese antiga, se as próteses antigas estão criando, né, algum hábito para ele movimentar diferentemente a mandíbula e assim por diante. Tá? Então, eu vou começar a preocupar com dimensão vertical, tá? Essa distância, né? A gente, hoje eu não trabalho muito essa distância aqui igual a essa, tá? Para falar que o paciente está em oclusão. Tá? Eu não faço muito isso mais. Depois vocês vão ver técnica lá para frente para determinar isso. Mas aqui eu já começo essa observação. Tá? Eu tenho uma altura de face mais ou menos semelhante entre o terço médio e o terço inferior da face? Tem, não tem. O que está acontecendo com a mandíbula dele? Ele está numa posição de dimensão vertical de repouso, está numa posição de dimensão de oclusão, sempre forçada.
Está faltando suporte, então eu vou procurar dar esse suporte para ele. Tá? Então, isso a gente tem de fazer essa análise, analisar bem. Geralmente, o paciente, quando tem uma alteração de dimensão vertical, você olha o rosto dele, tá? O nariz parece muito comprido, por quê? Porque o queixo fica para trás. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar isso aqui, ó, melhorar essas posições para que eu possa ter uma aparência facial mais agradável. Tá? Isso nós vamos procurar mostrar para vocês, né? O que é dimensão vertical de oclusão, o que é dimensão vertical de repouso. Tá? Aqui eu tenho o paciente em oclusão. Quando ele solta essa mandíbula, tocar no vermelhinho aqui embaixo, ele entra em repouso. Tá? Então, eu tenho de conhecer isso muito bem, analisar isso com muito carinho. Tá? Durante a confecção dos planos de orientação, a gente vai fazer isso para que eu tenha uma condição agradável de suporte de lábio do meu paciente. E não só de suporte de lábio, né? De mastigação, da posição da mandíbula em relação ao crânio. Tá? Então, tendo essa visão geral, externa, né, a gente vai começar, então, a entrar dentro da boca do meu paciente. E, para isso, eu vou ter de abrir esses lábios dele. Né? Então, você vai ver que eu tenho espessura, eu tenho tensão, eu tenho comprimento, né, de lábio. E tudo isso interfere na confecção dos meus aparelhos. Por exemplo, um lábio curto. Um lábio curto, geralmente, ele é um lábio mais tenso. Tá? Então, o paciente, quando abre a boca e ele tem lábio curto, quase sempre ele apresenta muito dente. Tá? E vou fazer uma prótese nova para ele, isso vai aparecer. Vai aparecer dente demais, e às vezes a prótese antiga dele já estava desgastada. Tá? E ele vai reclamar. Ah, está aparecendo muito dente, o dente está claro, o dente está escuro, porque vai aparecer. Tá? O lábio médio, ele já oferece uma condição melhor para a gente de trabalho, né, para esconder os dentes. Tá? Geralmente, a literatura fala para a gente, vou fazer um plano de orientação, determinar a incisal dos dentes, vai ficar 2 milímetros abaixo do lábio. Eu nunca penso desse jeito. Tá? Quando eu estou acertando o plano para saber a altura incisal dos dentes, eu preocupo muito com o sorriso do paciente, com a abertura de boca, com a tensão desses músculos, né, do lábio. Tá? Quanto esse músculo é tenso, quanto esse músculo oferece, né, de visualização, tá, dos dentes, ou não. Por exemplo, eu tenho um lábio longo. Quando eu estou falando, quase não vejo os meus dentes. É uma característica minha. Mas já tem paciente que ele está falando, dá um pequeno sorriso, aparece um dente inteiro. Né? Então, a gente tem que saber disso, conversar com o paciente para mostrar para ele, ó, nós vamos ter esse e esse problema. Como nós vamos solucionar? O que é que aparece o dente? Se eu tenho um lábio longo e ele quer que apareça o dente, tá? Eu vou ter de buscar esse dente um pouquinho abaixo. Agora, quando eu trago esse dente um pouco abaixo em relação ao lábio do meu paciente, eu posso trazer outro transtorno para ele. Tá? O quê? Quando ele fecha a boca e faz uma protrusiva, tá? Topo a topo, o esforço que ele vai fazer na região anterior pode fazer com que a prótese desloque lá na região posterior. Se ele não tiver uma boa tuberosidade, isso vai acontecer. Então, às vezes, o paciente quer que mostre muito dente, eu não posso fazer aparecer muito dente. Porque se eu coloco um dente muito aparente, um esforço maior na incisal desse dente faz a prótese deslocar na região posterior. Então, isso tudo tem que ser conversado, tem que trocar figurinha com o meu paciente, né? Olha, eu posso fazer isso aqui até um determinado momento. Eu não posso deixar um dente muito aparente para você, porque o lábio é longo. E eu vou ter dificuldade de retenção posterior. Tá? Então, isso a gente tem que conversar já de antemão com o paciente. Conhecer o problema, levanta e vamos ver qual vai ser a solução. Né? Eu tenho os lábios arqueados, tá? Tenho um lábio arqueado para baixo, às vezes eu tenho um lábio arqueado para cima. Tá? Eu posso ter um lábio já formado, né? Com pouca necessidade de suporte para lábios, depende muito da idade do paciente, da prótese, eles usam a prótese muito tempo, né? Porque essas próteses antigas, que não dão bom suporte de lábio, traz esse transtorno, essas rugas, tá? E que eu vou ter de mudar com o tempo, tá?
Então, isso é coisa que a gente tem que observar de imediato, tá? Para que eu possa estar trabalhando. O paciente abriu a boca, agora eu vou entrar na boca, tá? Primeira coisa que eu costumo olhar é se o freio labial dele, freio labial anterior, tá? Coincide com o rosto do paciente, com a linha mediana dele. A gente não observa isso com facilidade, né? Não é chamar a atenção para isso. Tá? Quando você está fazendo os planos de orientação, eu bato demais nessa técnica, marca a linha mediana do paciente. Eu preciso da linha mediana. Eu preciso de uma linha alta de sorriso, para saber aonde vai colocar o dente. E muitos profissionais fazem o plano de orientação e mandam para o protético, assim, monta os dentes aí. Tá? E não vai fazer as orientações cabíveis para a montagem de dentes. Vai ter dificuldade. O que vai acontecer? Ele vai montar dente, bate na clínica, volta, muda aqui, muda ali, o dente está fora da linha mediana. Tá? Por quê? Não observou isso. Tá? Aqui no exame clínico, eu já faço essa observação e anoto na minha ficha. Tá? Aqueles casos mais característicos, hoje com o celular está fácil, tira uma fotografia, tá? E deixa já no computador seu aí do lado, para mostrar ao paciente lá na frente. Pessoal, está acontecendo isso aqui, vai ter dificuldade para mim acertar, e assim por diante. Mas você fazer essa análise bem complexa, né, do que o paciente apresenta de dificuldade para o futuro. Pode acontecer da linha mediana do rosto não coincidir com a linha mediana do lado? Pode. Pode ficar para a direita, pode ficar para a esquerda. Pode ser um trauma, pode ser uma cirurgia que foi feita, né, de uma forma desagradável. Mas eu tenho de saber disso. Porque se eu deixar sem marcar a linha mediana, o protético vai montar a prótese, a linha mediana, coincidente com o freio. Porque na nossa cabeça é assim, a linha mediana vai coincidir com o freio. Mas se esse paciente não coincidir, aí coloca na boca, a linha mediana está para cá. O dente está para cá, abriu para o outro lado. Vai ter de remontar tudo novamente. Então, se eu tenho o cuidado de observar isso com frequência, né, eu não tenho esse dissabor lá na frente. Porque pode acontecer o protético me ligar e falar assim, você não marcou a linha mediana, ela coincide com a linha do rosto do paciente? Não sei. Tá? Monta aí. Vai dar problema para nós mais tarde. Tá? Outra coisa muito importante quando você está examinando o lábio, né? Abriu. Olha o rebordo. Olha o rebordo. Onde vai ficar o dente desse paciente? O dente desse paciente vai ficar aqui na crista do rebordo. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter muito dente aparente. Ou eu vou ter que desgastar muito dente para não acontecer isso. Tá? Igual foi feito aqui. É a mesma paciente. Tá? Uma prótese antiga, uma prótese nova. E tem situação que eu tenho de fazer uma pintura, que a gente chama de caracterização da gengiva, tá? Para minimizar um pouco mais. Ou, em alguns casos, eu tenho de fazer uma cirurgia pré-protética, tá? Para remover esse osso, para que esteticamente consiga fazer um trabalho agradável. Tá? Tá certo? E agora, hoje, com a implantodontia, eu preciso saber muito bem, né? Até que ponto eu vou tirar osso, até que ponto eu vou manter osso aqui para fazer uma prótese implantada mais tarde. Na década de 90, início da década de 90, diante desses problemas, o que a gente procurou fazer para minimizar, né, o problema da montagem de dentes? Eu vou fazer uma base de prova, eu já faço uma base de prova sem resina acrílica na posição que eu vou colocar dente. Protético, gente. Tem uns que são mais cuidadosos, outros são menos cuidadosos, né? Vai montar dente, ele não corta a base de prova. Às vezes ele monta o dente em excesso aqui e deixa a base de prova. A base de prova pode ser toda removida. Você pode colocar o dente em cima do rebordo. E tem situação que, além do dente estar em cima do rebordo, você tem que desgastar a parte cervical do dente para ele ocupar um espaço melhor esteticamente. Então, nós desenvolvemos isso. Já faz a base de prova com a abertura. Vou montar o dente, o que acontece?
o dente vai sair de cima da crista do rebordo. Então, eu tenho espaços mais suficientes, né, para manter o dente de uma forma agradável, porque se eu for desgastando esse dente aqui, ó, ele vai ficando frágil, e com o tempo ele solta com facilidade. Tá? Então, quanto menos eu desgastar esse dente, melhor. Mas eu posso desgastar toda a base de prova onde eu vou colocar o dente. Eu não preciso ter suporte de base de prova na região onde eu coloco o dente. Ali eu posso prender ele com cera. Então, ele está em posição certinha, que eu desejo, eu vou prender ele com cera aqui. Prendo ele com cera, eu vou fazer a prova na boca do paciente. Olha, o paciente chega nessa situação na clínica. Olha aí. Uma alteração do terço inferior de face. Eu posso melhorar isso? Posso. Ó, eu começo a melhorar. O que eu estou fazendo? Com um plano de orientação, eu estou buscando dar suporte para o lábio do meu paciente. Tá? Hoje a gente faz muito em botox, né? Eu faço muito em prótese. Tá? Olha, essa ruga. Olha como é que eu estou abrindo ela aqui. Ó. Isso é cera. Vou colocando cera em posição certa, trabalhando esse lábio. Até chegar numa posição igual a essa. Tá? Então, eu vou moldar a estética do meu paciente na cera. Eu trabalhei o plano de orientação, dei o suporte adequado para o lábio do paciente. Agora, o que eu vou ter de fazer? Montar dentes nessa situação para não voltar para cá. Tá? Então, eu vou montar os dentes mantendo esse lábio nessa posição. O dente vai dar suporte para o lábio. Tá? O dente vai dar suporte para o lábio. Isso é, cada pessoa, né, cada dentista tem um capricho maior ou menor para isso. É buscar sempre o melhor. É uma escultura. Eu vou fazer prótese total, é uma escultura que eu vou fazer para o meu paciente. Tá? Analisar a bochecha, tá? Palpar, é aquilo que eu falei para vocês, palpar. Tá? Olha aqui, isso aqui é um trauma. Tá? É um trauma. Às vezes, resolvendo o trauma, isso aqui está entrando. Vamos supor que a prótese do paciente falta um dente. Ele fica puxando esse lábio para aquele espaço que está faltando dente, forma esse trauma. Se eu colocar um dentinho na prótese dele, ele não vai fazer mais esse trauma, isso aqui vai desaparecer. A hiperplasia, que é esse tipo de tumorzinho, tá? Que pode ser benigno, pode ser maligno, tá? Essa hiperplasia resolve-se tirando a causa. Então, eu identifiquei a causa que formou e o paciente fica mordendo. Tá? Então, eu tenho de procurar tirar esse hábito dele de morder aqui, para ela desaparecer. E tem casos que eu tenho de fazer uma cirurgia para remoção. Tá? A bochecha. Tá? Aqui eu tenho essa irregularidade, tem gente que leva susto. Isso aqui é o ducto da parótida. Tá? Sai nessa região. Tá? Não tem nada a ver. Então, a gente tem de analisar bem aquilo que a gente não conhece, procurar hoje na literatura, né? Fica fácil da gente buscar, e procurar as pessoas certas para nos ajudar. Outra coisa, sentir a mucosa. Eu tenho uma mucosa rígida. Eu tenho uma mucosa flácida, essa mucosa é doente. Ela é flácida, ela é resiliente e ela é doente. Tá? Isso é um tipo de hiperplasia, chama hiperplasia papilomatosa. O que causa essa hiperplasia? Uma prótese sem retenção. Uma prótese que não está adaptada corretamente ao rebordo. Então, ela fica balançando. E ela balançando, ela vai formando essas hiperplasias, essas petequias. Tá? Ora sangrante, ora não. Tá? Se eu pegar e fizer um reembasamento com o material correto, nós temos materiais que chamam reembasadores de boca, né? Material para reembasamento, condicionador de tecido. Eu faço uma moldagem com condicionador de tecido, eu melhoro a situação. Dentro de 48, 72 horas, eu melhoro muito esse aspecto. Eu nunca devo moldar o meu paciente nessa situação aqui. Primeiro eu devo tratar essa mucosa. Higiene, né? Escovação, tá? E depois um reembasamento com material condicionador de tecido
para devolver uma condição melhor. Se eu não tenho condição de fazer com um condicionador de tecido, tira a prótese do paciente. Tá? Se você deixar o paciente 24 horas sem prótese, você vai ver que essa mucosa avermelhada, toda doente, ela vai tornar a sua mucosa mais bonita, igual a essa. Às vezes não chega a isso tudo, mas melhora bastante. Só de ter ficado sem a prótese. Agora, se eu posso fazer o condicionador de tecido, tá? O condicionador de tecido me dá uma situação muito mais agradável. Muito mais agradável. Tá? Uma outra coisa que a gente tem, né? São as mucosas flácidas. Muito flácidas. Isso aqui, ó, é só mucosa, não tem osso mais. Tá? Isso aqui vem de uma síndrome chamada síndrome de Kelly. O que seria essa síndrome? O paciente morde de canino a canino a prótese superior dele. Tá? Então, tem canino a canino inferior articulando com a prótese superior. Toda vez que ele morde, ele vai esforçar a musculatura, o osso nessa região. E osso sob pressão é reabsorção. Tá? Então, eu vou reabsorver todo o osso e vai ficar só essa mucosa. Essa síndrome de Kelly, além dessa característica aqui na frente, né, essa reabsorção aqui na frente, eu tenho também a possibilidade de ter os túberes aumentados de volume. Tá? Tanto o volume na parte do túber mesmo, né, quanto do seio maxilar, tá? Que é puxado e aumenta o volume. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas próteses feitas só de canino a canino inferior, articulando com a prótese total superior. Vai trazer essa característica que a gente chama de síndrome de Kelly. E a prótese colocada na boca desse paciente, o que vai acontecer? Ela não tem, estabilidade. Ela pode até estar retida, tá? Ela não cai, mas ela balança para todo lado. E às vezes o paciente reclama isso para a gente. Essa minha prótese balança muito. Ela não cai, mas balança muito. Aí você vai olhar, a mucosa é uma mucosa flácida, tá? Ela é uma mucosa que oferece, né, uma compressão, e toda vez que ela mastigar, ela vai balançar. Tá? Tem cirurgia para resolver isso? Tem. Tá? Mas hoje eu prefiro, às vezes, colocar um osso aqui dentro e fazer implante, instalar implante para esse paciente. Tá? Os arcos dentais, né? No sentido mesodistal, então, no sentido mesodistal, mesial para distal, eu posso ter um arco quadrangular, tá? Aqui, ó. Você não vai encontrar um formato quadrangular. Você vai quadrangular para ovoide, um ovoide para triangular, tá? Olha, um quadrado para triangular e assim por diante. Você vai encontrar aqueles que estão deformados cirurgicamente, né? Tinha um tumor, tirou um tumor, acabou a característica do rebordo e vai nos dar dificuldade em confecção de prótese, tá? Eu posso ter os triangulares, triangular, tá? Certo? Olha, isso aqui já é um ovoide. Então, tem vários formatos. O formato, proteticamente, mais nos traz transtorno, são os triangulares. Tá? Por quê? Porque ele tem uma tendência, por ser um formato triangular, a prótese vir para a região anterior. Tá? Tendência. Mas se eu tenho um tuber bom, já vai dificultar isso. Tá? Outra coisa, é inferior? Tá. Qual que é a altura desse rebordo? Né? Nós vamos ver rebordo estrangulado, rebordo alto, nós vamos ver rebordo reabsorvido. Tá? E o que acontece aqui nesse espaço posterior, tá? Que a gente chama de espaço reto-milioideu. Tá certo? Que é muito importante para a adaptação da prótese e que tem paciente que não suporta uma prótese entrando, né, nessa região. Essa asinha me perturba. Essa asinha que nos dá retenção para o aparelho. Tá? Isso aqui, desde 1914, né, já vem sendo discutido na literatura, principalmente por Willis, mostrando esses formatos. E o William, quando ele discutiu o formato de rebordo, ele falou que o rebordo tem uma forma característica do rosto do paciente. Então, se o rosto é mais arredondado, o rebordo tem tendência a ser arredondado.
Se o rosto é mais triangular, o rebordo tem tendência a ser triangular. Tá? Para que serve isso? Tá? Se você não selecionar dente, quem vai selecionar o dente vai ser o protético. O que o protético olha? Ele olha um complemento que chama triângulo estético de Nelson. O que Nelson falou lá em 1920 e pouco? Triângulo estético de Nelson. O rosto, o rebordo e o incisivo central são caracteristicamente semelhantes. Tá? Então, se eu tenho um rebordo arredondado, tá? O rosto do meu paciente pode ser arredondado e o incisivo central arredondado. Quando a gente não seleciona o dente e manda para o protético montar, ele faz isso lá no consultório, lá no laboratório. Ele olha o tamanho do rebordo, ele olha o formato do rebordo, tá? E seleciona o dente. Acerta? Pode acertar, porque o triângulo estético de Nelson mostra essa possibilidade para a gente. Mas quem deve fazer essa seleção de dente? O dentista. Tá? Porque além do rebordo, além do rosto, nós temos o paciente masculino, nós temos o paciente feminino, nós temos o paciente mais idoso, nós temos o paciente mais jovem. Tá? E todas essas características eu posso passar para o meu protético para que ele possa fazer uma montagem de dente, uma seleção mais agradável para mim. O ideal, realmente, é que quando eu mando para ele um plano de orientação para montar dentes, eu já mando o dente selecionado. Cor, tamanho e forma. Tá? Essa responsabilidade é do dentista, não deveria ser do protético. Porque se não dá certo, se eu mandar de volta para ele, ele vai remontar de novo. Tá? E aqui a gente cobra a remontagem. Tá? Por quê? Porque foi um erro clássico seu, você não selecionou o dente. Certo? Olha aí. Forma do rebordo, dente e rosto. Tá? Isso veio primeiro com a lei de Williams, a lei harmônica de Williams, e depois veio mais tarde com o triângulo estético de Nelson, né? 10 anos depois. Ele mostrou que o formato do rosto do paciente tem muito a ver com o formato do incisivo central. Você vira de cabeça para baixo, aqui é o colo, aqui é a incisal, é na testa do paciente. Tá? E que tem muito a ver com o rebordo. Então, se você não seleciona, o protético vai selecionar por aí. Agora, se não der certo, gente, a culpa não é do protético. Certo? A culpa é do dentista. Porque deveria ter feito corretamente. Uma outra preocupação que a gente tem é com o formato vestíbulo lingual. Nós já olhamos médio distal, agora vestíbulo lingual. Tá? A altura dos rebordos que eu tenho. As características dessa mucosa, se é uma mucosa flácida, se é uma mucosa rígida, se é uma mucosa resiliente. Vocês têm na literatura de vocês o livro do professor Tadashi. Né? O livro do professor Tadashi ele mostra 5 técnicas de moldagem de acordo com o tipo de rebordo que o paciente possui. Agora, para quem faz uma prótese de vez em quando, tá aplicando uma das 5, fica muito difícil. Tá? Vocês vão ver que nós procuramos, né, na literatura e ajudamos um pouco, né, no que já existia na literatura, uma moldagem única para todos os nossos pacientes, uma técnica única, tá? Que possa dar toda a condição de moldagem que eu preciso. Nós vamos discutir isso na aula de moldagem. Tá? Agora, eu tenho de analisar muito bem, verificar se eu tenho alguma patologia que foi removida ou alguma influência, né, do próprio cirurgião dentista numa sutura igual a essa para o futuro da minha prótese. Isso tudo traz transtorno. Tá? Olha, eu tenho rebordo espesso, tenho rebordo estrangulado. Isso é um rebordo estrangulado. Não adianta fazer uma moldagem correta dessa região do estrangulamento, porque a prótese não passa aqui para adaptar ali. Então, eu vou ter que ter zonas de alívio. Tá? Então, eu vou ter que conhecer de zonas de alívio, procurar tirar as tensões durante a moldagem para que eu possa ter uma adaptação correta da prótese. Tá? Olha, outro tipo de rebordo estrangulado. É um rebordo estrangulado em lâmina de faca.
Tem outra característica. O reborde totalmente reabsorvido. Se você olha, você não vê ele. Tá? Então, eu preciso ter uma técnica de moldagem que me dê condições de moldar todos esses pacientes. Tá? Que me facilite o trabalho. Eu, como especialista, que eu faço 5, 6, 7 próteses total por semana, por mês, tá? Eu posso ter o privilégio de modificar a técnica de acordo com a necessidade do meu paciente. Mas se eu faço uma prótese de vez em quando e vou querer aplicar os princípios lá do professor Tadashi, fica difícil para a gente. Foi pensando assim que a gente, em 1985, desenvolvemos, né, com técnicas já existentes na literatura, a gente introduziu alguns pensamentos que a gente achou importante e desenvolveu uma técnica de moldagem funcional. Tá? E essa técnica de moldagem funcional, hoje, com as adaptações que a gente tem, né, nós podemos moldar 98%, 99% dos nossos pacientes. Tá? E com boa condição de moldagem. A gente tem que saber, então, utilizar a técnica corretamente, coisa que nós vamos mostrar para vocês nas aulas seguintes. Tá? A altura de rebordo. Tem gente que discute muito a altura de rebordo. O rebordo é alto? Olha, o rebordo é alto. Ele é arredondado. Essa prótese pode balançar mais aqui em cima. Tá? Principalmente a prótese inferior. Gente, prótese inferior é um problema para nós. Um rebordo médio. Tá? Eu já tenho um assentamento maior. Tá? Já tenho um assentamento mais próximo de uma realidade boa, né? Formando uma base quase, um selamento. E eu tenho o rebordo baixo. O rebordo baixo, ele me oferece, às vezes, uma melhor condição de assentamento das próteses do que um rebordo alto. Tá? Então, não é a altura do rebordo que vai me dar eficiência na minha prótese. Tá? Melhora alguma coisa, principalmente em estabilidade, um rebordo alto? Melhora. Tá? Agora, o rebordo baixo, ele me dá uma melhor condição de assentamento. O que nós vamos ter de fazer? Uma boa montagem de dentes, permitindo movimento de lateralidade progressiva sem carregar a prótese. Tá? Sem deslocar a prótese. Então, aí entra a técnica de montagem de dentes. Certo? As inserções musculares desses rebordos. Eu tenho rebordo que tem uma inserção lateral boa. Pouca inserção mediana. Olha, boa inserção lateral. Olha, uma alta inserção mediana. Esse freio está coincidindo ou não com a linha mediana? Tem que verificar isso. Tá? Uma das regiões assim, mais doloridas de uma prótese total, quando está sob compressão, é a região de freio. Tá? Então, tem que ter um recorte adequado. Nós vamos mostrar isso para vocês durante a confecção das moldeiras individuais e a avaliação dessa moldeira na boca do paciente. O recorte tem que ser muito bem feito, a moldagem tem que ser muito precisa nessa região para evitar trauma. Tá? Agora, tem rebordes que apresentam essas características. Isso é difícil de trabalhar, né? Muito difícil. Isso aqui é patologia. Isso vem de recessão de tumores, tá? E não teve um cuidado maior, né, em preparar. Hoje, o que a gente faz preventivamente? Preventivamente, quando a gente vai remover um tumor desse da boca do paciente, e geralmente esse paciente vai para rádio e quimioterapia, tá? Então a gente já coloca implante. Faz a remoção, acerta o nível ósseo quando couber e coloca aqui 2, 3, 4 implantes aí, estuda essa possibilidade, para que a hora que tiver tudo certinho, bonitinho, a gente apoie a prótese sobre os implantes. Porque é muito difícil eu conseguir uma prótese total para esse paciente aqui, que vai dar para ele o conforto que ele precisa. Tá? Nem todo freio precisa de ser removido cirurgicamente. Tem gente que fala assim, vou remover o freio, sim. Vou remover. Não. O que eu preciso fazer aqui é um recorte dessa região. Se o freio não estiver nessa região, que é a área principal de suporte, não vai interferir na estabilidade da retenção da prótese.
Tá? Esse freio inferior aqui, ó, está aqui, na crista do reborde. Mas eu posso fazer um alívio sem necessidade de tirar cirurgicamente. Tá? O paciente mais idoso e tal, você não vai fazer isso. Tá? Em cada caso tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado. Tuberosidade. Bom, esse caso não tem tuber praticamente, não é retentivo. Esse já tem. Esse já tem muito grande. Tá? E esse aqui, ó, é aquela característica de mucosa flácida, inclusive na região posterior. Tá? Então, a gente tem de fazer essas análises, por exemplo, quando tem um lado muito retentivo e o outro com menos retenção, o que eu posso fazer? Posso fazer a prótese para o meu paciente, calçar esse lado aqui primeiro, para depois girar e entrar do lado de menor retenção. Tá? Então, cirurgicamente, eu não preciso de remover. Isso é muito importante, esse puber ficar aqui. Tá? Agora, quando eu tenho dos dois lados retentivos, eu não tenho uma linha de inserção correta da prótese, eu vou tentar dobrar ela daqui para depois colocar ela de lá, vai pegar e vai machucar, então aí eu tenho que fazer uma cirurgia corretiva. E essa cirurgia corretiva, que a gente chama de cirurgia pré-protética, a gente tem de planejar ela, geralmente fazendo a remoção na região de menos retenção. Tá? Preservando aquela região de mais retenção para poder manter a prótese bem assentada. Tá? Então, por isso que o exame clínico tem de ser executado, o modelo de trabalho tem de ser feito, o de estudo tem de ser feito, para a gente analisar bem o caso. Por exemplo, esse caso aqui, ó, o que é isso? São toros. Outro tórax mandibular. É muito comum ter tórax mandibular. Como que eu vou colocar uma prótese em cima desse tórax? Tá? Então, quando o paciente apresenta desse jeito aqui para nós, a orientação que a gente já dá para ele é para colocar a prótese sobre o implante. Tá? Olha, não precisa fazer cirurgia do tórax. Nós vamos colocar um implante aqui, um implante lá, outro implante cá, fazer uma prótese sobre o implante. Tá. Melhor. Agora, se não, eu vou ter de fazer a remoção desse tórax, porque toda vez que a prótese descer aqui, ela vai traumatizar. Tá? Então, a gente vai fazer a remoção cirúrgica para construir a prótese nova do paciente. Tá? Hoje, as próteses sobre implantes nos proporcionam, né, esse privilégio. Tá? Eu tenho osso suficiente para colocar implante aqui. Tá? Olha, o que é isso? Tórax maxilar. Tá? Isso são tórax maxilares. Eu não posso confundir um tórax maxilar com hiperplasia por tema de sucção. Tá? Isso aqui é um tórax. Tem paciente que vai conhecer esse tórax na boca dele depois de 30, 40 anos de idade. E ele sempre carregou ele aí. Por exemplo, a prótese aqui traumatizando essa região, por quê? Porque ela estava basculando em cima do tórax. Então, se eu não faço a remoção desse tórax cirurgicamente, eu tenho de fazer um alívio na parte interna da prótese para que ela apoie aqui nessa região sem fazer esse trauma. Tá? Então, eu não preciso fazer a remoção cirúrgica, mas eu tenho de construir uma prótese, uma lâmina de chumbo da radiografia, colocada aqui nessa região durante a prensagem da prótese, me dá o alívio suficiente para essa prótese não traumatizar o tórax. Tá? Então, eu tenho o tórax mandibular, tenho o tórax palatino. O tórax palatino a gente resolve fazendo esse alívio. O tórax mandibular, quase sempre é remoção cirúrgica ou colocação de implante. Tá? Eu coloquei esse desenho aqui da hiperplasia para não confundir. Isso aqui é uma hiperplasia, causada por câmara de sucção. É uma abertura que tem na parte interna da prótese, formando essa hiperplasia. Isso foi um erro muito grande, né? Que na década de 30, 40, os cirurgiões dentistas cometeram. Vou fazer uma abertura na prótese nessa região aqui, faz uma caixa. Coloca na boca do paciente, melhora a retenção. Lógico, forma aqui uma câmara de sucção, forma aqui um vácuo. A prótese melhora a retenção. A hora que ela preencher essa câmara de sucção, preencher aquele vazio que ficou na prótese, a prótese começa a cair novamente. E o que é pior, isso é hiperplasia. Todo tecido hiperplástico tem possibilidade de ser um tecido do tumor. Tá?
Eu já falei para vocês da boca seca, né? Da saliva, falta de saliva. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Sem saliva não tem retenção de prótese, tá? E o paciente vai ter que usar muita água, tá? Não tem a melhor ou a pior saliva. Tem a saliva que o paciente traz. A pior é aquela que não existe. E se ela não existe, tem de ser reposta, tá? Examinar a língua é extremamente importante. Tá? Sentir consistência, mobilidade, puxar essa língua para fora, vamos ver o que está acontecendo. Lá atrás, entra com o espelho aqui, afasta, porque nessa região costuma ter alguns tumorzinhos, tá? Então a gente tem que analisar muito bem, tá certo? Sentir a consistência da língua, sentir a mobilidade, tá? Olha, uma língua volumosa. Você fala, mas como é que tem uma língua desse tamanho, né? Nem cabendo na boca. Tinha um tumor lá na base da língua, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente vê essas coisas muito discrepantes, tá? Vamos buscar o pessoal da estomatologia para nos ajudar, tá? Olha, dá uma analisada para mim, ver o que é isso aí, tá? Nem sempre é fazer remoção de língua, cortar a língua. Às vezes, se eu corto a ponta da língua, eu deixo o tumor lá na região posterior. A posição da língua na boca, tá? Essa análise é uma análise que a gente tem que fazer. Olha o quanto essa língua ocupa a boca do paciente. Essa já ocupa menos. Essa menos ainda. Olha, cada paciente tem uma posição para a língua, mais para posterior, mais para anterior. Tem uns que a língua cobre o rebordo, né? Igual esse, está quase cobrindo o rebordo, tá? Ele mordendo em cima dessa língua. Isso são coisas que vai dificultar a adaptação da prótese do paciente. E se essa língua tem muita mobilidade, tá? E não tem espaço, ela vai modificar o assentamento da prótese inferior. Tá? Tem uma coisa que eu percebo e fico assim, brinco muito com meus pacientes, né? Você chega e fala assim, se eu movimentar minha língua, a prótese inferior vai para cima. Gente, vai cair. O movimento da língua é muito forte. Você tem de usar a língua para segurar a prótese, não para tirar ela de posição. Tá? Isso é outra coisa que eu ensino demais nos meus pacientes. Mantenha. Agora, se você não der um formato adequado para a prótese, tá? Para que a língua apoie nessa prótese, a prótese vai ter sempre a tendência a expulsar a língua. Ah, e eu não posso ter isso. Então, a conformação da parte lisa da prótese na região lingual tem de ser uma conformação de acordo com a língua do meu paciente. Essa língua tem de apoiar a prótese aqui, tá? E manter ela em posição. Quando a gente for fazer desenho de prótese, a gente vai mostrar isso para vocês. Tá? Olha, lá atrás, provavelmente essa língua vai trazer menos transtorno para a gente. Essa aqui já vai trazer muito transtorno. Tá? Essa aqui já começa a ter problema. Tá? A gente tem de analisar isso. Língua saborrosa, né? Não assusta, não. Isso aí pode ser antibiótico que o paciente está tomando, ou falta de higiene mesmo. Olha, hiperplasias. Essa hiperplasia, tá? Hiperplasia traumática. Está vendo esse dente aqui? De tanto passar o inferior, que é natural aqui, ó, desgastou o dente superior e toda vez que ele passa de uma pancada aqui em cima, alimenta essa hiperplasia. Tá? Esse aqui é o caso que eu falei para vocês, ó, mordendo de canino a canino, esforçando completamente essa região anterior. Tá? Eu não faço prótese para o meu paciente superior, articulando com dentes anteriores, né, de 43 a 33, ou de 33 a 43. Tá? Sempre eu tenho que ter premolares aqui para segurar essa prótese. Senão eu caio na síndrome de Kelly. Tá? Vou reabsorver a região anterior, tá? Então o osso vai ser perdido aqui para fazer fibrose, e lá atrás eu vou ter um aumento volumétrico do túber ou do seio maxilar. Tá? E tem esses casos ainda, né, que trazem hiperplasia. Ó, essa é aquela hiperplasia papilomatose, falta de retenção e adaptação da prótese melhor. Tá?
E as hiperplasias eu tenho vários formatos. Olha aqui. Tudo causado por trauma. A hora que eu tirar o trauma, desaparece a hiperplasia. Tá? Eu posso tirar o trauma, tirando a prótese da boca do paciente, quando ele permite, né? Fica sem a prótese, 15 a 20 dias. Ou eu vou ter de fazer desgastes oclusais nessa prótese, quase sempre é o ajuste oclusal, né? E a remoção de parte da prótese nessa região para diminuir a hiperplasia. Então, cada caso aí é um caso a ser estudado. E essa é a hiperplasia por cama de sucção, né? Essa aqui, hoje, no Brasil, não se faz. Tá? Ninguém faz isso aqui. Ou quem faz desavisadamente corre o risco de ter uma hiperplasia conforme essa que eu tenho aqui, ó, e já é um tumor. Tá? Quando ela começa a ser sangrante, muito avermelhada, pus, pode correr atrás que pode ser um tumorzinho. Tá? Essa aqui já não é, tem a característica de um tumor, mas pode ser também. Tá? Tem que sempre analisar. O exame radiográfico é extremamente importante, porque hoje a gente não faz muita radiografia oclusal no Brasil. Tá? Antigamente eu usava mais. Eu descobri dentes aqui. Eu descobri esse dente, eu vou tirar, está sendo 90 anos. Tá? Não tem nenhuma característica, tá, de espessamento de lâmina, tá? Vai ficar. Só que a família está sabendo que tem um dentinho guardado aqui e que nós vamos ter cuidado, né, ao longo dos anos com a utilização dessa prótese. Eu posso ter as radiografias panorâmicas. Tá? Hoje é a mais comum que a gente tem aqui para o paciente sedentário para fazer prótese total. Tá? E eu já tenho ela para um estudo prévio para prótese sobre implante. Certo? Então, raio-x panorâmico é muito importante a gente ter de todos os nossos pacientes. E quando o paciente vai para uma prótese sobre implante, 2 implantes, 4 implantes, 8 implantes, aí eu já preciso de uma tomografia. Por quê? Porque a tomografia me dá a característica, né, do osso do paciente, aonde eu posso identificar como ideal para a instalação de implante, em espessura, em altura e assim por diante. Ou a necessidade de enxerto. Né? Então, isso também eu posso verificar. Tá certo? Então, é muito importante a gente ter, para os casos que vai para a prótese sobre implante, uma tomografia. Radiografias perapicais. Quando eu estou diante de boca dentada e que vai ser extraído os dentes, além de uma radiografia panorâmica, eu gosto muito de radiografia periapical, para examinar dente por dente, para a gente saber realmente a real necessidade de extrair ou não aqueles dentes. Tá? Então, nós temos essas possibilidades. E depois, conhecido já as características maiores do meu paciente, exame do modelo de estudo. Tá? Então, aí nós vamos fazer um exame acurado do modelo de estudo do meu paciente. Tá? Vai auxiliar no diagnóstico e plano de tratamento. Tá? Vou precisar de cirurgia protética, não vou precisar de cirurgia supraprotética. Por quê? Porque eu tenho uma noção geral da cavidade da boca, eu posso verificar essas necessidades e programar. Vou determinar a área basal, aqui eu estou fazendo desenho de área basal, nós vamos discutir isso depois mais tarde. Como desenhar a área de assentamento da prótese. Sair das regiões onde eu tenho musculatura que vai interferir no assentamento da prótese, tá? Para que eu possa ter uma prótese com boa retenção na boca do meu paciente. Tá? E em cima desse modelo de estudo, se eu não for fazer nenhuma cirurgia protética, eu vou confeccionar um modelo individual. Se eu for fazer uma cirurgia protética, eu faço a cirurgia e vou construir um guia cirúrgico. O guia cirúrgico é para transformar a cirurgia que eu fiz na boca, no meu modelo de gesso, para a boca do paciente. Não foi necessidade de cirurgia protética, está tudo certinho, desenhar a área basal, confeccionar modelo individual. Confeccionou o modelo individual, nós vamos fazer a moldagem funcional do paciente. Tá? E analisar as próteses, olhar as condições dessas próteses.
Você olha uma prótese desse jeito, você imagina como deve estar a mucosa do paciente, né? Olha, cama de sucção. Falei para vocês lá do ducto parótido. Olha a quantidade de tártaro que eu tenho na região de molar superior. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho uma abundância de saliva, né? Nessa região o tempo inteiro. É comum eu ter muito tártaro nessa região e na região lingual. Por que na região lingual? Saída dos ductos das glândulas submandibular sublingual, né? Então, esse tártaro é o mesmo tártaro que forma sobre os dentes. Tá certo? E se o paciente não tem uma higiene correta, ele forma uma verdadeira pedreira na boca aqui, tá? Fica uma pedra de cálcio aqui. Tem que remover isso. E explicar para ele, ensinar a higienizar, né? Porque isso traz transtorno para a mucosa, tá? Higienizar a prótese também traz transtorno, tá certo? Aqui eu tenho uma prótese com bom desenho de área, né? Adequado, uma coloração adequada de gengiva, tá? Muito bem, tá? E quando eu faço toda essa característica, né, do meu paciente, eu vou poder falar para ele se eu vou ter um caso mais para favorável, mais para desfavorável. E aqui eu volto a afirmar para vocês, eu nunca já dou para o meu paciente de que a solução vai ser resolvida. Tá? O meu caso é extremamente favorável, nada disso. Eu sempre guardo alguma coisa para mostrar para ele de que pode trazer transtorno e que ele vai ter de me ajudar. Por que disso? Porque o professor Tadashi, ele fala para nós, lá no livro dele, que 50% do sucesso depende do profissional. Os outros 50% é o que o paciente traz para a gente. Não só pela anatomia, mas pelas características, né, psicológicas do meu paciente. Tá certo? Se é um paciente que vai me ajudar ao trabalho, se não vai ajudar, se a família do paciente está disposta a nos ajudar. Tá? Porque é transtorno, gente. É transtorno. Você remover dentes do paciente. Tá? E hoje é muito comum aqui a gente remover dente sadio para colocar prótese total, porque o dente está sadio, mas o tecido periodontal está doente, o dente está condenado, falta de suporte de sustentação, tá? Você remove aquele dente sadio, bonitão, para colocar uma prótese total, a característica dessa prótese total tem que ser muito agradável. Tá? Foi por isso que a gente desenvolveu uma técnica, são dentes do paciente. Foram extraídos e eu coloquei na prótese dele. Isso é uma prótese temporal, né? Que eu estou usando e que depois eu vou melhorar o assentamento dela para o paciente usar. E na maioria das vezes até levar para uma prótese sobre implante. Tá? Por que eu estou usando os dentes dela na prótese? Porque, olha, os dentes são bonitos, tudo certinho. Eu vou extrair esses dentes aqui e vou colocar um dente de acrílico. Será que eu vou conseguir a estética agradável, igual essa? Nem sempre. Tá? Então, nas dúvidas que a gente tem, né, a gente tem de procurar desenvolver uma técnica que dê mais conforto ao paciente e mais tranquilidade para nós como profissionais. Tá? Então, muita atenção no exame clínico que vocês fizerem, tá? Para que a gente possa ter condição de trabalho adequada. Tá? Quer dizer, eu fiz um apanhado, tem muito mais coisa para que a gente pudesse falar, né? Mas 1h20 que eu falei aqui com vocês, né? Eu procurei fazer um apanhado geral daquilo que a gente vê assim, mais importante. Tem coisas ainda faltando aí no meio do caminho e que depois a gente vai levantando para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Falar para vocês que nós estamos entusiasmados daqui, né, com o trabalho que a gente tem feito aí. Tá? Semana que vem nós temos uma outra aula. Né? Nós já vamos começar já as aulas de moldagem, tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado por tudo, tá? E que vocês tenham aí uma boa sorte. Obrigado.